Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente com vocês. Hoje é quarta-feira, conforme nós combinamos. Estaremos aqui às segundas e às quartas-feiras. Vamos ver quem chega primeiro. São Paulo hoje fez muita chuva, choveu bastantão. Sueli Oliveira, boa tarde, querida. Eu não sei se você me viu ontem lá na Rosa Moraes, eu não sei se vocês me viram ontem lá na IPP, mas nós vamos, quando eu tiver pronta a mensagem, eu vou passar para o nosso grupo de lives, aí vocês podem ouvir. Quem sintonizou ontem já ouviu na hora, quem não sintonizou vai ver depois. Então, amadas, hoje é um dia muito alegre. Dulce Lourenço, querida, hoje é aniversário da nossa amada e preciosa Célia, das nossas células, e também do Marco Aurélio, também das nossas... Ah, Cristiane voltou, que bom, Cristiane! Solange, Rosinha, um monte de gente maravilhosa. Então, hoje é aniversário da Célia, da nossa célula. A Célia foi missionária em Moçambique, uma grande mulher de Deus. E o Marco Aurélio, que também frequentou por muitos anos a nossa célula. Agora ele mora mais longe, está em outro lugar. Raquel Oliveira Hart, quem diria, você minha amada comigo, que prazer enorme. Bom, ontem nós falamos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, IPP. Sueli, estou muito feliz, minha primeira netinha é uma menina, vai se chamar Clarice. Parabéns, Sueli Oliveira, pela Clarice. Deus abençoe muito a vida da Clarice e de todos vocês. Então, nós tivemos ontem na IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que de vez em quando eu vou lá, eles me convidam para ministrar, para compartilhar a palavra de Deus, né? E é sempre uma grande bênção. E hoje à tarde eu vou dar assim, uma resumida daquela palavra que eu falei ontem, porque eu mesma fiquei feliz, né? Fiquei muito agradecida a Deus por essa palavra, por essa revelação, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra intelectual, ela é um recado, olha o Tacílio aí, querido, ela é um recado de Deus para as nossas vidas, né? Então, a própria palavra que Deus põe no meu coração para falar, primeiro alimenta a minha própria vida, né? Então, eu fico muito encantada quando Deus fala comigo, Deus me revela, Deus me ensina. Por causa disso, eu quero compartilhar com vocês hoje, a palavra que eu ministrei ontem. Ontem eu falei, na casa do Pai tem pão com fartura. Desculpe, amadinhos. Tá querendo me dar uma gripezinha, mas não vai acontecer hoje, se Deus quiser. Então, eu quero orar agora, abençoar todos vocês que estão conosco. Ontem, após a ministração na Presbiteriana, eu tive um convite para falar em Brasília, olha que luxo, e outro convite para falar em Porto Alegre, mas eu vou orar a Deus, né? Deus é que vai dizer se eu devo ou não, se eu posso ou não. Desculpe, amados. Tomei chuva hoje quando eu fui para Hidro. Mas em nome de Jesus eu estou boa, curada, estou bem. E nós vamos ministrar. Vamos orar agora. Deus querido, muito obrigado pelo aniversário da Célia, essa preciosa amiga na nossa vida, essa irmã querida, que é uma bênção, ela é um apoio para todos nós, pela vida dela, pelas crianças que ela ganhou para Jesus em Moçambique, pelo que ela é, o trabalho que ela faz hoje, pela sua família, seus filhos, pelo cuidado que ela tem com a Marininha também, a nossa querida Marina, que o Senhor possa derramar na vida da Célia ricas e poderosas bênçãos,
pelo seu aniversário. E também pelo Marco Aurélio, esse querido e precioso que andou conosco tantos anos, que o Senhor possa estar dando a eles, ao Marco Aurélio e a Célia, saúde, disposição, alegria e fidelidade na vida cristã. Nós te suplicamos agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, amados. Eu quero dar uma pincelada nesse assunto, né? Eu falei do pão da vida, falei da casa do meu pai que tem pão com fartura, me referindo àquele estudo do filho pródigo que saiu, gastou tudo, bagunçou a vida dele, e numa hora de sofrimento, de abandono, de solidão, frio, angústia, e ele cuidando de porcos ali, porque tinha perdido todos os bens que tinha desperdiçado todo o tesouro que ele pegou do pai. Mas aí, na hora da angústia, do frio, do abandono, ele lembrou da casa do pai. Ai, como é bom lembrar da casa do pai, né? E aí ele lembrou que na casa do pai tinha pão com fartura. Então, na verdade, eu falei ontem na igreja sobre a casa do pai, que é a igreja, e o pão com fartura, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero dar de novo para vocês uma caminhada nesse assunto do pão da vida, que é Jesus Cristo, e da casa do pai, que está farta de pão. Então, amados, na Bíblia fala do profeta que ele ficou muito triste porque a mulher dominante do país, Jezabel, falou que ia matá-lo. E aquilo deu uma depressão tão grande nele que ele colocou-se numa caverna, triste, abandonado, desprezado, e ele ficou numa depressão. Ele só dormia, escondido, não queria mais viver, perdeu toda a alegria da vida, né? Mas acontece que se você estiver doente, cansado, deprimido, angustiado, desiludido, o pão resolve, sabia? O pão resolve. Pensa num pão quentinho, com uma manteiguinha e um cafezinho preto, num dia de chuva igual hoje, é uma delícia. Mas eu não estou falando deste pão quentinho com manteiga. Estou falando do pão da vida. Aquele que você come e transforma todo o seu mal-estar em grande vitória. Então, esse profeta que estava tão deprimido numa caverna, ele acorda e vê um pão assado na pedra, bem cheiroso. Ele come o pão e toma água, aí ele vai dormir porque está muito abatido. No outro dia ele acorda, tem outro pão, ele come o pão e toma água. E a Bíblia diz que na força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites para fazer a vontade de Deus. Amados, um pão de farinha de trigo, água, salzinho ou lá o que for, fermento, não dá força para ninguém caminhar sem parar e sem comer mais 40 dias e 40 noites. Qual será o segredo desse pão? Aí, o outro profeta, Deus fala assim para ele, olha, vai na casa de uma viúva que ela vai sustentar você, né? Que o profeta não tem emprego, né? Ele trabalha para servir a Deus. Aí quando ele chega lá é uma viúva pobre, mas que desilusão, como é que uma viúva pobre vai sustentar um profeta? A gente fala assim, as coisas de Deus não são assim, do jeito que a gente quer, são de um jeito melhor. Aí ele chega lá e fala assim para a mulher, minha senhora, eu sou viajante, sou um profeta de Deus, você me arranja um pouquinho de água e um pão, que eu estou muito cansado, com muita sede, muita fome. Ela falou assim, meu senhor, só o senhor não sabe de nada, você não lê jornal, você não viu WhatsApp, você não liga a televisão, a nossa terra está passando fome, ninguém mais tem nada, está uma seca terrível, está uma miséria terrível. Enfim, ela comentou lá o drama que estava acontecendo, e ela falou assim, o senhor sabe o que está acontecendo? Eu tenho um filho, eu estou pegando uns gravetinhos do chão, assim, uns pedaços de árvore, de pauzinho seco,
eu vou botar no fogo, vou fazer um fogo com isso, e a última xicrinha de farinha de trigo, vou fazer um pão, vou comer com o meu filho, e depois nós vamos morrer. Não há esperança de nada. Armazéns fechados, lavoura queimada, não tem jeito mesmo, né? Aí o profeta fala assim, então faz o seguinte, primeiro você faz o pão para mim. E depois você vai fazer para o teu filho e para você. E essa mulher acreditou na palavra do profeta e ela obedeceu. Vocês sabem que a fé em Deus, né? Não é fé em qualquer coisa, a fé em Deus, na sua palavra, é uma coisa extraordinária, né? Deus, ele realmente zela, Deus cuida para cumprir a sua palavra. Então aí, essa mulher vai lá para o fogão, acende o fogão a lenha e prepara esse pão e dá para o profeta. Ela ficou olhando ele comer. Você já pensou se fosse hoje? Iam dizer que charlatão, sem vergonha. Esse crente sem vergonha comendo o último pãozinho da coitada da viúva que tem um filho. Mas os caminhos de Deus são perfeitos, amados. Graças a Deus. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Aí ela ouve a voz do profeta e obedece. Fez o pão para ele. E aí ela vai e faz um pão maior ainda para ela e para o filho. E aquele pote, estou aqui imaginando, aquele pote que ela guardava a farinha de trigo e o outro pote que ela guardava o azeite para fazer o pão, nunca mais ficou vazio. Porque Deus é quem nos sustenta. O Senhor é o nosso sustento. Há um versículo lindo aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. 34. Então lhe disseram, 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porque ele é o pão da vida e a água da vida. Então, amados, veja bem, muitas vezes nós ficamos esperando, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Estou cheio de dívida. Como é que eu vou resolver esse problema de saúde? Como é que eu vou resolver as coisas na minha vida que estão embaraçadas? Enfim, casamento quebrado, filhos rebeldes, falta de dinheiro, falta de saúde. Dá uma confusão. Mas se você tiver o pão, amada, tudo vai para o lugar. E esse pão é o Senhor Jesus Cristo. Tudo vai para o lugar. Aí, creia, eu tenho vivido comendo esse pão todos os dias. Pão de vida é Jesus Cristo. E nada tem nos faltado, graças a Deus. Nem para nós, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos, nem pelo povo da célula, nem pelo povo da live. Não falta nada. Porque essa é a palavra verdadeira do Senhor. Mas aí você pode pensar assim, se Jesus é o pão da vida, ele cuida dos filhos dele. Eu sou filha dele, vocês também são, né? Mas acontece que um dia chegou uma mulher diante de Jesus e ela não era filha de Deus. Ela não fazia parte da igreja. Ela não era... ainda não estava seguindo Jesus, mas o desespero dela era tão grande que alguém falou, vai falar com Jesus, ele é gente fina, ele vai cuidar de você. E aí, ela era cananeia, não era do povo de Deus. Aí ela chega para o Senhor e fala assim, Senhor, filho de Davi. Ela já chega amando ele, né? Já chega respeitando ele, já chega valorizando Jesus. Que essa história de falar, Senhor, se o Senhor existe, faz assim, assim para mim. Você já chega ofendendo a Deus. Se você existe, você nem crê que ele existe, então ele não vai te atender mesmo. Mas aí, ela foi diferente. Ela falou assim, Senhor, filho de Davi, eu tenho uma criança que está horrivelmente endemoniada.
por favor, me socorre. Aí Jesus dá uma resposta que nem ela esperava, nem eu, nem você. Ele fala assim, olha, o que eu tenho bastante coisa, mas é para os meus filhos, é para as minhas ovelhas, não é para cachorro. Jesus até ofendeu a mulher, né? Mas ele sabia em que mato fazia lenha. E esta mulher, tão apaixonada pelo reino de Deus e tão necessitada, né? E quando a situação fica feia, todo mundo crê, né? Mas ela era tão assim, encantada. Antes dela falar com Jesus, ela procurou saber quem era Jesus. E ela descobriu que ele vinha da linhagem de Davi. Então ela foi lá, como é que se diz? Armada, ela foi lá preparada. Ela estudou quem é Jesus. Ela foi lá e falou, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí quando ele diz que o que ele tem, que ele é o pão da vida, não é para cachorrinho, mas é para as ovelhas, a mulher não perdeu tempo e nem se ofendeu, nem se magoou, nem desistiu. Ela ficou firme e ela fala assim para ele, Senhor, quando os filhos comem à mesa, cai farelinho no chão e os cachorrinhos comem os farelinhos. Sabe o que ela quis dizer? Ela quis dizer, irmã Carmen querida, ela quis dizer o seguinte, mesmo que você não me dê o pão que é dos teus filhos porque eu não mereço, mas me dá pelo menos um farelo. Porque um farelo de Jesus Cristo pode mudar toda a nossa vida. Na Bíblia tem um versículo que diz assim, não desprezeis as coisas pequenas. Então o que vem de Deus, por menor que seja, é o suficiente para nós. E aí, amados, quando Jesus falou isso para ela, ou ela falou para Jesus, os farelinhos que caem da mesa dos filhos, os cachorros comem. Ele falou, mulher, eu nunca vi fé como a sua. Eu estou impressionado com a sua fé. Vai, porque aquilo que você veio me pedir, você já alcançou. Ai, que coisa boa. Eu quero ter essa fé da mulher, do farelinho. Eu quero ter essa fé que o farelo já me basta. Eu quero ter essa fé. E aí, ela vai para casa e a filha está curada. Então nós estamos falando de pão. Pão. Pode ser farelo, mas se vem de Jesus é o suficiente, né? Tem gente que fala assim, se eu visse assim, um milagre estonteante, eu ia crer em Deus. Amada, quem não crê no farelo, não crê no pão inteiro também. Nós temos que crer em tudo que a Bíblia nos ensina. E quando nós cremos, vai acontecer. Só vai acontecer após nós crermos. Não é assim, se Deus fizer, aí eu vou segui-lo. Deus não precisa de você não, amadinha. Você que precisa dele. Com todo respeito, nós é que precisamos do Senhor. Ele é dono dos céus e da terra, de todas as coisas criadas. Mas quando nós valorizamos o Senhor, quando nós dizemos, Senhor, o que vem do Senhor é tão tremendo, que se vier um farelo vai resolver toda a minha vida. E aí, completando o que eu disse ontem, essa mulher saiu com a vida resolvida, e eu duvido que essa mulher não começou a seguir Jesus noite e dia, porque quem experimenta as coisas de Deus não abandona mais ele. Aí, amados, a gente vai lá para o filho pródigo, que sai de casa, foi ingrato, foi cruel, deixou o pai triste, pediu a parte dele. Você sabe que herança só se dá para quando o pai morre, não se pega herança de pai vivo. Foi muita petulância desse menino, né? E ele falou, me dá a minha parte, que eu tô cansado de ficar com essa vidinha que vocês têm, essa fazenda, esse gado, não sei o quê. Eu quero curtir a vida, porque a vida lá fora é melhor, eu quero ter meus amigos. Foi um tolo, né? Como tem muitos tolos hoje.
E o pai dele, como era um homem amoroso, sábio, falou, tá bom, eu vou dar a sua parte. E a Bíblia diz que ele foi e gastou tudo que o pai deu para ele. Aquilo que ele podia viver uma vida inteira, mas ele foi tão tolo, gastou tão erradamente, né? O devorador comeu tudo que ele tinha, que chegou uma hora que ele estava numa fazenda de porcos. O judeu não gosta de porco, né? Mas ele estava numa fazenda de porcos. E ele viu o porco comendo a lavagem. E ele falou, se eu pudesse comer essa lavagem, porque o dono não deixou nem comer a lavagem de porco. E estava uma fase de muita miséria. Aí ele lembrou, se eu fosse o empregado do meu pai, nem preciso ser filho mais, eu não mereço mais ser filho dele, mas se eu fosse o empregado do meu pai, eu teria pão com fartura, porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Então, amadas, essa aplicação, ele volta e realmente o pai recebe com amor, e ele fala para o pai, pai, eu não mereço mais ser teu filho, que eu fiz uma tolice muito grande, ofendi você, te abandonei, estraguei todo o dinheiro que você ganhou com suor e lágrimas, eu não mereço mais nada. Essa é a atitude certa para chegar na igreja. Deus, eu estou aqui, não mereço nada, eu sou uma meleca, mas eu preciso do Senhor. O Senhor me aceita pelo menos como um escravo, um empregadinho? Eu não sou digno de ser filho de Deus. E ele com essa humildade chegou, que assim que a gente chega diante de Deus, não é com arrogância. Se você existir, né? Isso é arrogância. Senhor, eu chego diante de ti, pecadora, não mereço nada. Mas eu tenho certeza que o Senhor pode me dar pelo menos os farelos de debaixo da mesa, né? E aí o pai nem responde nada. O pai abraça, bota roupa nova nele, que ele estava imundo, tomou um banho, botou uma roupa nova, sapato novo nos pés, quer dizer, vai ter novos caminhos, anel no dedo, agora você vai ter autoridade, e fez uma festa, contratou a banda, mandou matar os animais e fez uma celebração. Então, a nossa maneira de chegar em Deus é reconhecendo que não merecemos. E a maneira de Deus, que é um Pai amoroso, é fazer uma festa quando a gente chega e celebrar. Não é maravilhoso isso? Então, amados, o pão que levantou os profetas, o pão que curou a menina endemoniada, o pão que tinha na casa do filho pródigo, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pão da vida. E hoje você precisa, eu preciso, nós precisamos do pão da vida. E o pão da vida se manifesta na igreja. É claro que cada um de nós é a igreja de Cristo, mas lá na casa de Deus tem pão todo dia, no louvor, na palavra, no ensino, na oração. É pão que não acaba mais. Então, meu desafio para você, se volta para o Senhor, se volta para a igreja, acerta a tua vida com Deus e vai desfrutar do pão da vida. Não é uma delícia? Mesmo que para nós tenha só um farelinho, este farelo vai trazer a cura e o livramento que todos nós precisamos. Que bom ter vocês todas aí. Ruth Sacramento, que bom, minha amada, Sueli Oliveira, Dulce Lourenço, Edna Souza, Rosinha, um monte de gente. Deus abençoe a vida de vocês e vamos desfrutar do pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu não sei se todas vocês estão no meu canal. Maria Célia, querida, eu estou falando de você aqui agora. Eu não sei se vocês estão no meu canal, aliás, na minha WhatsApp, que eu chamo assim de live, WhatsApp live. Lá todos os estudos que eu faço na live, eu jogo lá e todas as pessoas que estão lá vão poder desfrutar para assistir a hora que quiser. Se você não está lá, fala para mim. Fala para mim no WhatsApp, aí eu coloco você lá. Vamos cantar parabéns para a Célia e para o Marco Aurélio? Vamos cantar parabéns? Vamos! Que bênção! Vamos lá? Estou com a garganta meio ruim. Vamos lá.
Para Célia, para o Marco Aurélio, para todos que fizeram aniversário esse mês. A Rose, né? Tem mais um monte de gente. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos saudáveis de vida, com Deus a seu lado, num doce porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Célia, Marco Aurélio, Rose e tanto... Acho que eu já cantei parabéns para... Cristiane, mas entra nessa festa, Cristiane. Parabéns para vocês. Amo vocês. Obrigada por estarmos juntas. Deixa eu só orar mais uma vez, né? Dá tempo de orar ainda. Vamos orar. Deus querido, o Senhor é o nosso pão da vida. Nós temos uma vida abundante porque o Senhor é um pão que cura, que liberta, que salva, que transforma, que supre, que perdoa, que liberta. Obrigada, Deus. O Senhor é o pão da vida. E nós queremos agora, Pai, te honrar, porque na tua casa, na igreja, tem pão com fartura. E nós nunca vamos passar falta de pão. Te louvamos nessa tarde, colocamos nas tuas mãos a Cristiane, a Rose, a Célia, o Marco Aurélio e mais um monte de gente que fez aniversário nesses dias. Vem sobre todos, Pai, o teu reino e o suprimento do pão da vida. Nós clamamos, confiando e te louvando e te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem eu fiz várias amizades novas, depois eu vou anotar os nominhos e vou falar aqui para vocês na live. Deus abençoe a todos. Amamos vocês. Hoje foi um dia de chuva, de frio, mas nós estamos felizes com o pão da vida. E vou falar um segredo para vocês. O Zé Luiz está preparando um sanduíche de misto quente, que eu estou sentindo um cheirinho aqui, para nós tomarmos um café já já. Deus abençoe, amadas. Vocês é que são especiais. Deus derrame vida suculenta sobre todas vocês. Amamos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. E domingo vamos para a igreja, hein? Casa do Pão. Vamos todos para a igreja no domingo. Orem também pela minha netinha Heloísa, Lolo, que está com uma pneumonia, mas eu tenho certeza que já está no final, já está melhorando com a graça de Deus. E vamos caminhando, orando umas pelas outras, nos animando, nos alegrando, celebrando a vida com o pão da vida, certo? Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau!